Nesse mergulho detalhado de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a nefrologia. Vamos partir bem do básico mesmo, falando sobre a anatomia, a fisiologia e a patologia renal. Entraremos naquele mundo excepcional dos néfrons e dos túbulos, sabe? Entendendo como eles funcionam e, claro, quais são as consequências clínicas quando eles falham. É um assunto denso, mas fascinante. E sejam todos muito bem-vindos. Este é o espaço oficial da NP Conhecimento em Saúde, que é uma instituição com um foco absoluto na disseminação de práticas de excelência, sempre trazendo alta capacitação para quem atua na linha de frente da saúde. Exatamente. E para começar, eu quero trazer um choque de realidade que a gente extraiu direto das nossas fontes de hoje. Prestem bem atenção nisso. Quando a creatinina sobe lá nos exames laboratoriais, a pessoa já pode ter perdido, metade da função renal. 50%. Isso é assustador, né? Demais. Metade do órgão já foi embora de forma silenciosa antes mesmo de qualquer suspeita clínica mais grave surgir no plantão. Pois é, e essa estatística levanta o que a gente chama de reserva funcional renal, que é justamente o grande tema que a gente quer desconstruir aqui. A nossa missão hoje é acabar de vez com aquela ideia super ultrapassada, sabe, que muita gente traz da faculdade, de que o rim é só um filtro de urina. Um simples coador, né? Isso, não é nada disso. O rim é uma máquina de altíssima complexidade. E para entender como metade dele pode falhar sem ninguém perceber, a gente tem que olhar para a escala microscópica primeiro. Certo, vamos desempacotar isso então. O cenário anatômico é um negócio impressionante. Cada rim tem ali cerca de 1.200.000 néfrons, certo? Lá no córtex renal. E o sangue entra pela artéria aferente e sai pela eferente. E tem uma diferença de calibre aí que é crucial. Exato. A artéria que entra, a aferente, é mais larga. A que sai é mais estreita. Isso cria um engarrafamento de sangue de propósito, para gerar uma pressão altíssima e forçar a filtração. Não é isso? É exatamente essa a física da coisa. Essa pressão empurra o plasma contra a membrana. Para quem está ouvindo ter uma noção do volume, são cerca de 180 litros de sangue filtrados por dia. O sangue do corpo inteiro passa pelos rins umas 60 vezes a cada 24 horas. É um fluxo absurdo, e aí a gente volta para a analogia ruim do coador de café. Porque no coador a água passa e o que sobra vai para o lixo passivamente. Mas o néfron não é passivo. Ele é tipo um controle de fronteira super rigoroso, né? Como que essa fronteira decide o que fica no corpo e o que vai virar urina? Base de dois transportes, o passivo e o ativo. A água, por exemplo, ela passa livremente. Ela vai por osmose, segue o gradiente, então a célula do rim não gasta energia nenhuma para deixar a água fluir. A água tem passe livre na fronteira. Exato, passe livre VIP. Mas a história muda completamente quando a gente fala de coisas como glicose e sódio. O corpo precisa segurar isso. Então, lá nos túbulos renais, incluindo a famosa alça de Henle, as células têm bombas iônicas que literalmente agarram o sódio e puxam de volta para o sangue. Isso gasta muita energia, certo? Porque é contra o fluxo natural. Muita energia. Gasta ATP pra caramba. É um transporte ativo pesado. E é aí que mora um perigo prático gigante no hospital. Se o profissional prescreve um diurético de alça de um jeito meio indiscriminado, ele está desligando essas bombas de energia. Nossa, claro. Aí a fronteira colapsa. Colapsa total. O sódio vai embora para a urina, a água vai junto e o paciente faz um distúrbio hidroeletrolítico severo, puramente iatrogênico, causado pela medicação errada. Cara, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque se o rim gasta tanta energia assim para controlar gota por gota do que entra e sai do sangue, ele não pode ser só um produtor de urina. Ele está governando o sistema inteiro, né? E isso nos leva à síndrome cardiorrenal. O rim não adoece sozinho. Nunca. O coração e o rim conversam o tempo todo. Pensa assim, se a pressão arterial despenca por algum problema cardíaco, o rim sente na hora, porque ele precisa daquela pressão alta para filtrar o sangue. Se a pressão cai, o rim entra em pânico, achando que vai sofrer isquemia. E o que ele faz quando entra em pânico? Ele aciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA.
A primeira coisa é liberar a renina na corrente sanguínea. Que é tipo o alarme de incêndio, né? Isso, a renina encontra o angiotensinogênio que o fígado produz e transforma ele em angiotensina 1. Aí, quando esse sangue passa lá pelos pulmões, tem a enzima conversora de angiotensina, a ECA. A famosa ECA dos remédios para pressão. Exatamente essa. A ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa molécula é um vasoconstrictor violentíssimo. Ela aperta os vasos do corpo todo para subir a pressão na marra. E, de quebra, ainda manda as glândulas suprarrenais liberarem aldosterona para o rim reter ainda mais sódio. É um mecanismo de sobrevivência genial. E pegando o gancho das suprarrenais que ficam ali em cima dos rins, o que é fascinante aqui é que elas também liberam adrenalina e cortisol para o estresse, né? E a adrenalina faz o fígado quebrar glicose. Mas as fontes da NP Conhecimento em Saúde trazem uma curiosidade de ouro sobre a glicose e o rim. Ah, gliconeogênese renal, isso é ouro mesmo. Sim. A galera esquece que o próprio córtex do rim produz glicose nova. E aí, olha o perigo clínico. Um paciente nefropata, com um rim já todo fibrosado, perde essa capacidade de produzir glicose. E do nada ele faz uma hipoglicemia severa na UTI. Pois é, e a equipe fica quebrando a cabeça. Exato. Ficam achando que erraram na dose da insulina ou na dieta, quando na verdade o erro foi não lembrar que o paciente não tem mais a fábrica de glicose do rim funcionando. E tem anemia também, né? Sim, a eritropoetina. O rim doente para de avisar a medula óssea para fazer glóbulo vermelho. Por isso que todo doente renal crônico tem aquela anemia clássica, que não resolve só dando ferro. Mas com tanta função vital, como é que essa máquina toda falha em silêncio? Porque a gente falou no começo que perde metade e ninguém nota. Aí a gente precisa separar a injúria renal aguda da doença renal crônica. A aguda, a IRA, ela é rápida, acontece em até 7 dias. Pode ser porque faltou sangue para o rim, um remédio tóxico ou uma pedra trancando. O lado bom é que se você corrige a causa rápido, a IRA é reversível. A estrutura do néfron ainda tá lá, né? Só levou um susto. Isso, tá lá. Agora, a doença renal crônica, a DRC, já dura mais de 90 dias. É um dano silencioso. O tecido vai morrendo e virando fibrose. É irreversível. E lembra da reserva funcional? O corpo humano consegue se manter vivo só com 20% da função renal. 20%? É uma margem de segurança absurda que acaba sendo um problema para o diagnóstico, porque mascara tudo. Exatamente. O paciente não incha logo de cara, não sente falta de ar. Ele vai perdendo tudo em silêncio. Antes da gente entrar na tecnologia que está mudando isso, eu quero só dar um recado rápido para quem está ouvindo a gente. Se esse nível de detalhe fisiológico está ajudando a clarear as coisas, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Isso é fundamental para garantir que esse conteúdo de alto valor continue chegando até o pessoal da assistência. É super importante mesmo, gente. Mas voltando, se a doença é silenciosa e a margem de segurança é enorme, a gente não pode mais depender só dos exames antigos, né? Ficar olhando só para a ureia, que muda até se a pessoa comer muita carne, ou para a creatinina, que depende da massa muscular, é muito obsoleto. Se a gente conectar isso a um panorama maior, estamos vendo o fim da era da creatinina sozinha. Hoje em dia, para ter um diagnóstico preciso e montar protocolos de hemodiálise personalizados, a gente precisa de biomarcadores novos. A cistatina C é um deles, certo? A cistatina C é excelente. Ela não sofre essa variação de massa muscular. Mas o que brilha mesmo nas contas são a interleucina 18 e a molécula KIM1. A KIM1 é fantástica. O que ela faz de diferente? A creatinina avisa que o rim parou de filtrar, ou seja, o estrago já está feito. A KIM1 não. Ela é liberada pelas células do túbulo assim que elas começam a sofrer, muito antes de o paciente parar de urinar. É um alarme precoce de verdade. É literalmente o detector de fumaça antes de a casa pegar fogo. Perfeito. E detectar isso rápido é crucial, porque, sendo bem sincera, muitos desses incêndios no rim são causados por nós mesmos, pela equipe de saúde. A gente entra no bloco dos erros comuns agora, e aí a atrogenia é assustadora. As fontes apontam o uso indiscriminado de drogas nefrotóxicas, como os anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES. Ter a artéria aferente aberta, dilatada, para entrar o sangue.
O anti-inflamatório faz o quê? Ele corta a produção de prostaglandina. Então a artéria fecha. Fecha. É uma vasoconstrição severa. Você literalmente estrangula a entrada de oxigênio do rim. Em um paciente idoso, isso causa necrose rapidinho. E tem os antibióticos também, né? Penicilinas, aminoglicosídeos. Tem que ajustar a dose pela função renal sempre. E puxando para outro caso prático do dia a dia, tem a questão das infecções urinárias, especialmente no cenário feminino, por causa da uretra curta, que facilita a entrada daquela bactéria E. coli. Como que o profissional na triagem diferencia uma cistite, que é lá na bexiga, de uma pielonefrite, que já subiu para o rim e é super perigosa? Isso levanta uma questão importantíssima de exame físico. O sinal de Giordano. O profissional tem que fazer a punho-percussão ali na região lombar. Se o paciente pular de dor, é positivo para pielonefrite. Mas por que dói tanto se já está no rim e não dói quando está só na bexiga? Porque o rim tem uma cápsula em volta dele que é super rígida, ela não estica. Quando a bactéria inflama o rim, ele incha, mas a cápsula não cede. Fica uma pressão interna terrível. Quando você bate com a mão ali, a onda de choque pega na cápsula tensionada e a dor é excruciante. Faz todo sentido anatômico. E para fechar essa parte de erros graves, a gente tem que falar da hiponatremia, o sódio baixo. É muito comum o pessoal querer consertar o sódio no sangue rápido demais, né? Prescrever sódio hipertônico correndo. Esse é um erro clássico e trágico. O cérebro do paciente já se acostumou com o sódio baixo. Se você injeta sódio rápido na veia, a água que estava dentro dos neurônios é sugada com força para o sangue por causa da osmose. Nossa, é a célula murcha. As células do tronco cerebral murcham e a bainha de mielina é destruída. A gente chama isso de mielinose pontina central. Um dano neurológico permanente que a própria pressa da equipe causou. É um desastre total. E isso nos leva aos nossos 3 takeaways de hoje, para o pessoal já aplicar no próximo plantão. Quais seriam eles? Número 1, claro, parem de confiar cegamente na creatinina isolada. Lembrem da reserva funcional de 50% e comecem a buscar esses novos biomarcadores sempre que possível. Perfeito. O segundo takeaway: tenham cautela extrema na hora de prescrever anti-inflamatórios e antibióticos nefrotóxicos, especialmente naqueles pacientes com comorbidades. A artéria aferente deles não aguenta. Isso. E o terceiro, nunca subestimem uma queixa urinária. Façam o exame físico, usem o sinal de Giordano para separar cistite de pielonefrite antes que o quadro vire uma sepse. Resumo cirúrgico. E é para disseminar esse nível de raciocínio crítico que a NP Conhecimento em Saúde trabalha. Fica o convite enorme para todo mundo e conferir os cursos e materiais deles, como o NP Plus, para aprofundar de verdade essas bases. Com certeza. A capacitação muda tudo na beira do leito. E para a gente terminar, eu quero deixar uma provocação para todo mundo pensar. Manda. A gente viu que os rins controlam a nossa resposta ao estresse com a adrenalina e o cortisol, certo? E a gente vive numa sociedade que está sempre cronicamente estressada, sem dormir direito, hipertensa. Será que esse nosso estilo de vida moderno não está, neste exato segundo, consumindo a nossa reserva funcional renal, gota a gota, muito antes de qualquer exame de sangue apitar? Uau! É para ir dormir pensando nessa, hein? Um ótimo plantão a todos e até o próximo mergulho.